E aí, galerinha, então hoje nós conhecemos uma parte interessante das ligações químicas, né? A gente tinha visto lá, o professor Almeida explicou para vocês, as ligações iônicas, onde a gente tinha ali metal ligando-se a um não metal e fazendo o que nós chamamos de doação de elétrons. Nas ligações covalentes, nós vimos que é bem diferente, não é? Então, vamos lá no slide para a gente relembrar o que é e como ocorre as ligações covalentes. Vamos lá? Então, o primeiro ponto que você tem que entender é que nós vamos estar relacionando ali sempre átomos com alta eletronegatividade, ou melhor dizendo, átomos que não têm tendência de perder elétrons. Então, normalmente são eles que vão estar ali. Por quê? Já que não tem tendência de perder, eles vão fazer o quê? Eles vão compartilhar os elétrons que se encontram na sua camada de valência, a fim de satisfazer a necessidade mediante a regra do octeto. Quando nós temos a formação da ligação covalente, nós temos a formação das moléculas, ou também de macromoléculas, que são moléculas bem grandes, então o nome macro. Essas macromoléculas e essas moléculas, elas são substâncias covalentes e elas podem ser do tipo simples ou do tipo compostas. Então, por exemplo, substância covalente do tipo simples, H2. A eletronegatividade dos hidrogênios é idêntica, então nenhum dos dois vai perder elétrons, eles vão compartilhar. Aí outro exemplo, da substância covalente composta, H2O. Você observa que é composta por átomos de elementos diferentes e a eletronegatividade aqui, e no caso desses dois elementos que vão estar participando, faz com que nenhum deles tenha tendência de doar. Então, eles também vão compartilhar os elétrons da sua camada de valência. Então, aqui a gente tem, normalmente, átomos com eletronegatividades semelhantes, onde quando eles se ligam, os elétrons passam a girar na eletrosfera do átomo de origem, mas também na eletrosfera do átomo ao qual ele se ligou, tá? Pelo modelo, a gente vem aqui supondo-se que os elétrons estejam atraídos igualmente pelos núcleos de cada um dos átomos. Quais os tipos de ligação covalente que nós temos? Nós temos a ligação covalente do tipo simples, que é quando os átomos que estão participando da ligação, cada um deles vai entrar com o compartilhamento de um elétron. Então, essa representação desse tipo de ligação, ela é representada ali por um tracinho. Nós temos a ligação covalente dupla. Nesse tipo de ligação covalente, os átomos que vão estar participando da ligação, cada um deles vai compartilhar 2 elétrons. E aí a gente representa, tira isso aqui, a gente representa a ligação por 2 tracinhos. E as ligações do tipo tripla, ligação covalente tripla, é quando os átomos que participam da nossa ligação, eles vão compartilhar 3 elétrons cada um. E aí a gente representa por 3 tracinhos. Mas lembrando que cada traço desse são 2 elétrons que estão sendo compartilhados, um para cada átomo que está participando da ligação covalente ali no caso. Então, galerinha, a gente observou que aqui a gente não tem formação de cargas, não tem tipo que nem o cloreto de sódio, Na+ e Cl-. Por quê? Porque nenhum dos átomos que estão participando aqui vão perder ou receber elétrons, eles vão compartilhar esses elétrons a fim de que eles tenham a maior estabilidade possível. Por isso que essas ligações sempre vão estar ocorrendo. Tranquilo? Então agora você vai lá, pratica na sua atividade de sala e eu aguardo vocês aqui para a gente fazer a nossa correção juntos. Aguardo vocês. Vocês conseguiram observar que boa parte das questões que foram trabalhadas, se você tiver um conhecimento, um domínio da organização da tabela periódica, isso te ajuda bastante? Porque para definir
Se aquele composto ali ou aquela substância que está sendo formada, ela foi feita através de ligação iônica ou covalente, basta você observar os átomos dos elementos que compõem cada uma das substâncias. Quando a gente tem ligação iônica, a gente tem um metal e um não metal. Quando a gente tem covalente, são dois não metais. Então, a tabela periódica, galerinha, ela ajuda muito quando você consegue manusear e identificar essas famílias, né? Que são os grupos lá nas linhas verticais da tabela periódica. Se você conseguiu fazer a tua questão observando quem é metal, quem não é e as ligações, parabéns, é isso mesmo, é olhar, ver e identificar cada um desses elementos e aí olhar as alternativas para ver quais são covalentes, quais são iônicos. Mas se você ficou com dúvida, tem problema não, a gente faz juntos agora. Vamos lá para a nossa correção? Questão de número 1. Diz o seguinte: as substâncias etano, e aí ele dá para a gente a fórmula molecular, bromo, e aí ele dá aqui, ó, Br2, água, H2O, e cloreto de magnésio, tá aqui, apresentam seus átomos unidos, respectivamente, através de ligações, dois pontos. O que a questão quer que você diga? Qual é o tipo de ligação que ocorre entre os átomos que formam o etano? Qual é o tipo de ligação que ocorre entre os dois bromos que está formando o nosso elemento ali? Qual é a ligação que está formando a molécula da água? E qual a ligação que ocorre aqui para formar o cloreto de magnésio? Então, o que você tem que observar? Se eu vou lá na tabela periódica e vejo qual é a posição do átomo de carbono, você consegue observar que ele está lá no grupo 14, ou família 4A. Significa que o carbono ele tem 4 elétrons na sua camada de valência. E pelo posicionamento na tabela periódica, que ele está mais ali para o lado dos gases nobres do que para o lado do hidrogênio, significa que a eletronegatividade dele é maior, né, do que os dos metais. Só que ele está ligado com quem? Com o hidrogênio, que não é um metal, ou seja, que também não tem tendência de perder elétrons. Isso faz com que eles dois precisem compartilhar elétrons. Então, aqui nós vamos ter, de cara, a ligação do tipo covalente. Então, a única alternativa que não começa com ligação covalente é a letra C. Então, você já elimina ela. E o bromo? O bromo é da família lá do grupo 17 ou 7A da tabela periódica. São o quê? É bromo ligado a outro bromo. Então, um halogênio ligado a outro halogênio. Eletronegatividade alta dos dois. Também é ligação do tipo covalente. Então, a letra B, ó, tá fora, porque dizia que era iônica. E a água? Mesmo esqueminha. Quem é a água? É o oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio. O oxigênio, eletronegatividade alta, e hidrogênio também. Então, ligação do tipo covalente. Então, a letra D agora, ó, tá fora. Ficamos entre a letra A e a letra E. Vamos ver agora o cloreto de magnésio, perdão? O magnésio, ele é um metal alcalino terroso, lá do grupo 2 da tabela periódica, metal. O cloro, por sua vez, ele é um halogênio, lá do grupo 17 da tabela periódica, não metal. Quando eu tenho um metal ligado a um não metal, eu tenho que tipo de ligação? Iônica. Por isso que a alternativa correta para a gente é a letra A. Então, a gente tem que o etano, ligação covalente, o bromo, ligação covalente, a água, também ligação covalente, e o cloreto de magnésio, ligação do tipo iônica. Tranquilo? Questão de número 2. É verdade que o sal, ou cloreto de sódio, e o diamante são ambos cristais, isto é, possuem estruturas cristalinas organizadas em arranjos espaciais. Porém, a característica fundamental que diferencia um composto do outro e que é responsável pelas características de cada um, como a dureza, é a ligação química que dá origem a cada uma dessas substâncias. Eles possuem ligações químicas diferentes.
A ligação química que dá origem ao diamante é a ligação covalente molecular. Já a ligação que existe no sal comum, no cloreto de sódio, é a ligação iônica, ou seja, eletrovalente. E aí a pergunta, depois de contextualizar, é essa daqui. Com base no exposto, as substâncias que são formadas por meio de ligações covalentes são, respectivamente, e ele quer que você determine a alternativa que tenha somente ligações que são feitas do tipo covalente. O que tu vai olhar caso no momento ali tu não lembre se aquele composto ele é formado por ligação iônica ou covalente? Veja os elementos que estão participando de cada um dessas substâncias da letra A, B, C e D. Sempre que no mesmo composto tiver a presença de um metal e de um não metal, vai ser iônico. Sempre que no mesmo composto tu tiver somente não metal, vai ser covalente. Então vamos olhar aqui, ó. Na letra A gente começa com o magnésio, que é um metal, o enxofre, que é um não metal, e o oxigênio, que também é um não metal. Então provavelmente é o quê? Vai ter ligação iônica ali. Então a letra A já está fora. Na letra B, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui, ó, não metal com não metal, grafita, um não metal, aqui o fósforo não metal, mas nós temos o quê? O cálcio. Então o cálcio ele não vai fazer ligação covalente, ele sempre vai estar fazendo ligação iônica. Letra B também está fora. Na letra C a gente já começa com o tradicional, que é o NaCl. A gente já sabe que o NaCl é ligação iônica, então a letra C fora também. Vamos na letra D? Não metal, o hidrogênio é um não metal, o enxofre também é um não metal e o oxigênio também é um não metal. Então aqui a gente só tem ligação covalente. Hidrogênio não metal, nitrogênio não metal, oxigênio também não metal. Aqui, ó, fósforo não metal e cloro não metal. Então aqui na letra D, até o momento, todos fazem ligação do tipo covalente. Vamos para a letra E? Ó, a letra E já tem o bário aqui, já tem o sódio, que são metais, então você já elimina ela. Ela não vai ser uma das tuas alternativas corretas. Então, partindo pela observação dos compostos aqui, dos elementos que estão formando cada uma das substâncias, a letra D é aquela em que as substâncias são formadas por meio de ligações do tipo covalente. Não tenho a presença de ligação iônica aqui. Então, a letra D é a nossa alternativa correta. E aqui a gente tem que a ligação covalente ocorre entre dois ametais, esse A tem o sentido de negativa, então dois não metais, ou entre um metal com o hidrogênio, que ele também é um não metal, ele está ali, mas o hidrogênio não é metal. Então, como lá na letra D, todos esses elementos são ametais e estão ligados entre si ou com o átomo de hidrogênio, logo, todos eles estão ligados através de ligação covalente. Portanto, eles são todos do tipo de ligação covalente, por isso que a letra D é a nossa alternativa correta. Questão de número 3, se liga no Enem. Olha só na questão de número 3, fala o seguinte: a destruição do World Trade Center em Nova York espalhou poeira contendo amianto, uma fibra natural, também conhecida como asbesto, utilizado na estrutura para conter incêndios. Sabe-se que o pó de amianto é cancerígeno e pode, no futuro, causar doenças nas pessoas que o respiram. Quimicamente, o amianto é formado por silicatos hidratados de magnésio. Sobre o amianto, é correto afirmar que ele é? E aí ele pede. Se você acha que é correto falar que ele é um composto covalente, que é uma substância simples, que é uma mistura tipicamente molecular, e quando ele fala mistura tipicamente molecular, o molecular refere-se a uma mistura somente de substâncias covalentes. Letra D, um sal orgânico, e a letra E fala que é uma mistura de compostos iônicos e covalentes. Vamos aqui observar que ele diz que o amianto,
O que ele é? Ele é formado por silicatos hidratados, então a gente tem silicatos aqui e água, de magnésio. O silício e a água aqui, a gente vai observar que eles vão estar formando algo mais complexo, não é uma substância simples. Então não tem como ser a letra D. Quando eu falo que é um composto totalmente covalente, eu tenho que ter o quê? Ametais ou hidrogênio. Só que eu tenho quem? Eu tenho magnésio. Então eu não posso dizer que é um composto totalmente covalente. Assim como eu não posso dizer que é uma mistura tipicamente molecular e nem que é um sal orgânico. Então ele vai ser o quê? Uma mistura de compostos iônicos e covalentes. E olha só a estrutura dele aqui. O pó de amianto quimicamente é formado por silicatos hidratados de magnésio, ou seja, uma mistura de compostos iônicos e covalentes. Aqui a gente tem o magnésio, que é um metal, né, que vai estar ali formando ligações, e a gente vai ter ali ametais, né, que vão estar formando parte dessa substância, que são partes covalentes. Por isso que ele é uma mistura, ele não é uma substância num todo. Ele é uma mistura. O que mistura quer dizer, galera? Que ele não é uma substância pura. Eu tenho ali várias substâncias compondo esse material. E quando a gente tem a presença do metal, eu já posso identificar que dentro dessa mistura eu vou ter compostos do tipo iônico. Por isso que ele é uma mistura de compostos iônicos e também compostos do tipo covalente. Tranquilo? Então, a gente viu as ligações iônicas, que são sempre formadas por metais e não metais, e aí a gente sempre vai ter uma grande diferença de eletronegatividade, ou seja, o metal ele sempre vai ter tendência de estar perdendo elétron e o não metal de receber, por ser mais eletronegativo. E aí a gente tem a formação das cargas dos íons, por isso o nome ligação iônica. E hoje a gente finalizou essa parte das ligações covalentes com relação, calma aí, com relação à forma como ela ocorre naturalmente, que são um compartilhamento aí de elétrons das valências de átomos que têm eletronegatividade elevada, ou seja, nenhum deles tem tendência de perder elétrons. E por isso que naturalmente eles vão compartilhar, aproximando as suas valências e fazendo com que os elétrons possam girar ao redor dos núcleos que estão envolvidos ali na nossa ligação. Tranquilo? Então é basicamente isso, galerinha. A gente tem mais detalhes para ver sobre as ligações covalentes que são muito importantes, né? A gente tem algumas exceções, principalmente as regras do octeto, que a gente viu que as ligações químicas, elas basicamente ocorrem para que os átomos tenham configuração eletrônica iguais às dos gases nobres, só que dentro das ligações covalentes nós vamos ter algumas situações de exceção. Vocês sabem que a vida é feita de exceção, né? Nem tudo é fiel à regra. A gente conhece a regra dos octetos, né? Onde todos os átomos ali eles deveriam buscar a configuração com 8 elétrons na sua camada de valência, mas em algumas exceções dentro das ligações covalentes nós temos situações onde o átomo fica estável com menos e outros com mais. E é a situação que a gente vai estar abordando na nossa próxima aula. Então, galerinha, vocês têm que ficar bem antenadinhos conosco para vocês pegarem todos esses detalhes e nada passar perdido, tá? A gente continua com o nosso conteúdo de ligações covalentes e aí depois a gente vai entrar em ligações metálicas e vamos evoluindo, ó. Não deixe para rever ou estudar ou ainda tirar dúvidas quando estiver muito próximo das avaliações. Pode estar acionando aí o professor presencial se tiver dúvida em alguma dessas situações que a gente passou aqui para vocês, que eles entrem em contato conosco e a gente vai estar passando para vocês as explicações. No mais, galerinha, a gente se vê na nossa próxima aula.